Olá a todos, esse é o terceiro vídeo da preparação para o ENAD 2019 do curso de Engenharia de Automação Industrial. Esse vídeo é sobre a questão objetiva 25 do ENAD de 2014. Nessa questão, a gente tem que trabalhar alguns conceitos de instrumentação e analisar afirmações como verdadeiras ou falsas. A figura abaixo representa um sensor de vazão de vórtice volumétrico, composto por transdutor e transmissor, instalado em uma tubulação para medição de vazão de água que abastece uma caldeira, na qual é arbitrado um sentido de fluxo. Esse sensor pode ser adquirido na configuração 4 a 20 mA, de 0 a 20 metros cúbicos por hora, ou 0 a 10 volts, de 0 a 20 metros cúbicos por hora. Temos a imagem representativa do sensor, a fonte da imagem e logo em seguida as afirmações. A primeira afirmação é: as duas configurações apresentam o mesmo alcance, span. Afirmação 2. As duas configurações apresentam a mesma faixa de medida, range. 3. A medição de vazão de água independe do sentido de passagem do sensor. 4. O sensor com configuração 0 a 10 volts, 0 a 20 metros cúbicos por hora, fornece menor confiabilidade que o sensor com configuração 4 a 20 mA, 0 a 20 metros cúbicos por hora. 5. A configuração 0 a 10 volts tem melhor imunidade a ruído, enquanto a configuração 4 a 20 mA é melhor para aplicações em pequenas distâncias. E aí, o que devemos responder é quais são as afirmações corretas. Vamos analisar cada uma dessas afirmações. Primeiro, as duas configurações apresentam o mesmo alcance, span. Bom, essa poderia confundir o aluno, pois as configurações de transmissão são diferentes. Uma transmite em tensão na faixa 0 a 10 volts e a outra transmite corrente na faixa 4 a 20 mA. Então, a configuração de transmissão é diferente, mas quando falamos de alcance, estamos nos referindo à variável que esse sensor transmissor é responsável. Então, o span de ambos é 20 metros cúbicos por hora. Lembrando que a definição de span é o valor máximo medido, menos o valor mínimo medido. Então, é sempre com relação à variável, não com relação à forma, ao sinal transmitido, corrente ou tensão no nosso caso aqui. No nosso caso, a gente tem um valor máximo de 20 e um valor mínimo de 0 metros cúbicos por hora, para ambas configurações. Então, essa afirmação é verdadeira. As duas configurações, de fato, apresentam o mesmo alcance. A segunda afirmação é com relação ao range. As duas configurações apresentam a mesma faixa de medida, ou range. A faixa de medida, ou range, é justamente o valor máximo e o valor mínimo. O span seria a subtração, o range é, de fato, as duas. Então, eu tenho uma configuração para ambos os casos de 0 a 20 metros cúbicos por hora. Então, tanto o span quanto o range sempre vão se referir à variável em questão, não à forma de transmissão. Então, essa afirmação é verdadeira. As duas configurações apresentam a mesma faixa de medida. Na afirmação 3, temos que a medição de vazão de água independe do sentido de passagem de fluxo de água arbitrado no sensor. Bom, um conhecimento bem mais aprofundado pode ser necessário para analisar essa questão.
De forma geral, sensores de vazão, qualquer forma de medição de vazão, a maioria delas, perdão, a maioria das formas de medição de vazão vai depender sim do sentido. Então o transmissor só pode ser instalado numa determinada configuração com relação ao fluxo de fluido. Na maioria dos casos, saber especificamente se esse medidor de vazão é um deles, que exige um pouco mais de conhecimento. Mas vamos a esse conhecimento. Bom, o vórtice volumétrico vai depender de... Instala-se um obstáculo, o sensor de vazão vai ter um obstáculo na tubulação, onde passa o fluido, e esse obstáculo é responsável por gerar esses vórtices. Quando o fluxo, o fluido passa por esse obstáculo, ele encontra uma barreira física e ele sai da fluidez natural em que ele estava, na fluidez normal que ele estava. Isso vai gerar vórtices, que são medidos por esse tipo de sensor. Quanto mais vórtices esse sensor mede, maior a vazão. E esse obstáculo, por eu medir os vórtices logo após o obstáculo, então esse sistema, o obstáculo só pode estar a montante do sensor. Ou seja, no sentido que a água tem que bater no obstáculo para depois passar pelo sensor. A água, no nosso caso, poderia ser outro fluido. Então, o sentido influencia sim nesse caso. E eu coloquei um link de um vídeo, aqui eu vou colocar na descrição também, muito educativo. Vocês liguem a legenda quando forem assistir esse vídeo, que ele está em inglês, mas tem legenda em português. Muito educativos, mostrando como funciona esse tipo de sensor. A animação está muito bem feita. É um sensor de vórtice também, da Endress-Hauser. Na afirmação 4, o sensor com configuração 0 a 10 volts fornece menor confiabilidade que o sensor com configuração 4 a 20 mA. Bom, a questão da confiabilidade a gente pode analisar pelo seguinte fato. Não é que o de corrente vai estar sujeito a menos perdas, a menos ruídos, ele não está imune a esse tipo de situação. O fato de ele ser a afirmação mais confiável que eu posso dizer que essa afirmativa é verdadeira, que o 0 a 10 volts é menos confiável de fato, é pelo simples fato do zero na medição de corrente não ser 0 mA. A medida mínima na transmissão de corrente, nesse caso, é 4 mA. Então, numa falta de... num curto-circuito, numa fiação rompida, numa situação como essa, ele não vai se confundir, a medição não vai se confundir com o 0%. O 0% de 0 a 10 volts é de fato 0 volts. E aí eu não consigo detectar se é 0 volts ou é uma falta de tensão. Agora, 0 mA representaria de fato uma falha na comunicação, na transmissão de sinais analógicos através de sinal 4 a 20 mA. Então, realmente, o sinal de tensão é menos confiável que o sensor com sinal de corrente. A afirmação 5. A configuração 0 a 10 volts tem melhor imunidade a ruído, enquanto a configuração 4 a 20 mA é melhor para aplicações em pequenas distâncias. São duas afirmações aqui, então ambas têm que ser verdadeiras para que a afirmação 5 seja verdadeira. Primeiro, com relação à imunidade a ruído, falando que o sinal de tensão tem melhor imunidade a ruído. Eu realmente desconheço algum ruído que possa interferir somente em sinais de tensão e não vai interferir em sinais de corrente, até pela questão da lei de Ohm. Se eu não alterei a resistência do meu cabeamento, a influência na tensão vai influenciar. Qualquer influência na tensão também vai influenciar na corrente. Então, ruídos, influências eletromagnéticas ou
influências de condições atmosféricas, esse tipo de ruído vai induzir um sinal indesejado, tanto no sinal de corrente quanto no sinal de tensão. Então, eu não avaliaria que algo tem melhor imunidade a ruído que outro, certo? A segunda afirmação é com relação à distância. Está falando que a corrente é melhor para aplicação em pequenas distâncias. E é justamente, não é bem isso. Eu ia dizer que é justamente o contrário, mas na verdade não é bem isso. A 4 a 20 mA é melhor em maiores distâncias. Em pequenas distâncias, exceto pelo fato do zero morto que a gente citou na afirmação 4, não há diferença entre os dois. Então, a aplicação em pequena distância, eu vou ter menos o efeito da queda de tensão. Lembrando aí a segunda lei de Ohm, quanto maior o comprimento de um condutor, maior é a resistência dele. E aí eu fiz uma pequena animação aqui no Proteus para exemplificar isso. Imaginem que um transmissor está a 200 metros do seu receptor. Então, nos primeiros 100 metros de fio, eu tenho uma resistência do sistema, dos condutores, de 50 ohms. E nos próximos 100 metros eu tenho outros 50 ohms. Então, ao final de 200 metros, eu tenho 100 ohms de resistência, única e exclusivamente devido ao cabeamento. Ao transmitir um sinal de 100% com 10 volts, esse sinal, nessa nossa simulação, vai chegar ao receptor como 9,9 volts. Eu tive uma queda de tensão. Tive 0,05 volts de queda nos primeiros 100 metros e 0,05 volts de queda nos próximos 100 metros, totalizando os 200 metros com 0,1 volt de queda. Só que essa queda também influencia na corrente, é claro. Mas o grande diferencial é que a corrente, ao querer transmitir 1 mA, por exemplo, e eu estou transmitindo 0,99, eu posso fazer uma correção direto no transmissor. Então, o sinal, a queda de corrente que acontece, ela é perceptível também no transmissor, pois a corrente em qualquer ponto do circuito em série é a mesma. Se está chegando 0,99 no receptor, eu percebo isso no transmissor. Agora, se está chegando 9,9 volts no receptor, para o transmissor ele está jogando 10 volts, ele está transmitindo um sinal de 10 volts. Então, a questão das distâncias, o sinal de corrente é melhor porque ele é corrigível. Você pode corrigir essas quedas de tensão, pois a medição no transmissor vai ser igual à do receptor. Logo, temos que as afirmações 1, 2 e 4 são as verdadeiras. Mas eu queria chamar a atenção para um fato interessante dessa questão. A afirmação 3 exigiu um conhecimento profundo sobre transmissores de vazão, sistemas de medição de vazão. A afirmação 4 e 5 exigiu um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre formas de transmissão, a comparação entre sinais de tensão e sinal de corrente. Só que observem o detalhe que quem conhecia o termo span e o termo range já indicaria que a 1 e 2 são verdadeiras. E ao olhar as afirmações, a gente pode ver a única opção que traz a 1 e a 2 como verdadeiras, como corretas, é a letra B. Na letra C, D, E e A, eu ou só tenho 1 ou só tenho 2. Então, conhecendo uma pequena parte do assunto tratado na questão, a gente já poderia responder com um grau de segurança na nossa resposta elevado.